Então, tem vários pontos. Primeiro é o seguinte, eu achei que essa pesquisa Quest, ao contrário de outras que acabaram saindo a respeito do cenário de São Paulo, ela retrata mais fielmente a situação em São Paulo. Outras pesquisas estavam colocando o Haddad, tinha pesquisa colocando quase o Haddad empatado com o Tarcísio praticamente. Eu achava que, sabe aquela coisa de você estar vendo, você vai acompanhando a política aqui estadual, você sabe que o campo da direita e centro-direita ele é muito mais forte em São Paulo do que o campo da centro-esquerda e esquerda. Então, estava estranhando isso. Isso aqui está mais, eu acho que vai ao encontro do que eu imaginei para esse momento inicial da corrida eleitoral em São Paulo, né? E aí acho que tem alguns pontos. Primeiro, eu não sei se dá para... Tem uma parte aqui da pesquisa primeiro que é o seguinte, você tem tanto os eleitores que declaram voto no Tarcísio com uma alta taxa de decisão do voto, você vota nele, vai com ele mesmo, 61%, e o mesmo com o Haddad, 57%. Mas significa ainda que tem voto em disputa, né? 54% já sabem que Haddad será o nome do Lula, 45% já sabem que o Tarcísio será o nome da família Bolsonaro no estado, né? Então, isso também ajuda a cristalizar. O que acontece é o seguinte, o Tarcísio, ele está com 54% de aprovação em São Paulo, é menor do que a aprovação dele em abril de 2024, quando ele chegou a 62% em São Paulo, mas ainda assim a taxa de desaprovação em São Paulo dele é baixa, de 29%. Então, é claro que isso faz com que ele apareça com o que tem uma taxa muito grande de merecimento de continuar no poder. Né? Então, para ele, isso é bastante positivo. Agora, tem um ponto que é o seguinte, né, em cima de tudo isso, é que o Haddad, ele tem que diminuir a rejeição em São Paulo, está com 58%, Tarcísio tem a rejeição em 38%, e disputa de rejeições é uma coisa que faz diferença na campanha. No cenário nacional, você tem uma disputa pau a pau de rejeição do Flávio Bolsonaro com de Lula. Aqui do Tarcísio sai ganhando. Lembrando a todos e todas que Haddad está entrando na disputa, ele mesmo falou aqui para a gente que é para ganhar, tudo isso mais, mas a principal função do Haddad nesse processo é carregar votos do estado de São Paulo para a disputa nacional, ou seja, também ser palanque de Lula. Saca, a gente vai para mais um rápido intervalo, quem está acompanhando a gente na TV, seguimos com a conversa no YouTube. Você trouxe esse ponto importante aqui também, só colocando um pouco mais de dados da pergunta sobre o eleitor que já sabe, no caso, também que Haddad é o candidato do presidente Lula. A gente tem 54% dizendo que já sabe, 45% já sabendo, no caso, que Tarcísio é de Bolsonaro. Estava ouvindo o diretor da Quest falar sobre como isso é importante para a projeção até nacional da disputa, sobre o nível da disputa, o nível da informação aqui em São Paulo, mas trazendo mais alguns dados para a sua análise. Saca, outros pontos que o Felipe Nunes colocou como importantes, variáveis decisivas para a gente olhar, inclusive para as próximas pesquisas, que é de performance pessoal dos candidatos, colocando aqui então na pergunta de se Tarcísio merece se reeleger, 54% da população colocando, e a comparação justamente que você trouxe também das rejeições, Haddad com 58% contra 38% de Tarcísio. A disputa ideológica também, trazendo aqui um recorte interessante de que em São Paulo, 23% querem um governador aliado a Lula, 27% um aliado a Bolsonaro, mas 47% querendo um governador independente. A gente fala daqui a pouquinho também da avaliação como um todo de Tarcísio, mas queria te ouvir sobre esses pontos aqui que ajudam a gente a... Está relacionado diretamente com a avaliação do Tarcísio. Não dá para você desconectar esses números, porque o fato do Tarcísio ele estar bem avaliado no estado de São Paulo faz com que as pessoas acreditem que ele merece renovar o mandato. Essa acho que é a montanha que o Haddad vai ter que escalar. O que ele vai oferecer de diferente em São Paulo? Um estado que, como eu coloquei, apesar ele ter uma maioria conservadora, né? O que ele vai oferecer para o público dessa maioria de estado? E aí o desafio ainda maior, porque de um lado você tem, lá na eleição de 2022, Tarcísio e Bolsonaro ganharam 10 pontos de distância de Lula e Haddad no estado de São Paulo como um todo, mas na capital, na região metropolitana, foi o contrário, Haddad e Lula ganharam com 10 pontos de distância para os dois. Então, o Haddad vai precisar levar para o interior paulista a imagem de que ele consegue oferecer algo além daquilo que Tarcísio já oferece.
Voltamos do intervalo, toda a nossa audiência. Sakamoto sempre aqui, acho curiosíssimo, Saka, parece que você escuta meu ponto. Quando alguém fala aqui, ó, 1 segundo para acabar o intervalo, Sakamoto acaba a fala dele precisamente. A gente está de volta aqui na reta final do All News. Só para registro também, Sakamoto já analisava aqui a avaliação no caso do governo Tarcísio de Freitas, apesar da liderança na disputa para a reeleição que a gente acaba de trazer aqui, o governo vem enfrentando uma certa queda na aprovação em relação à rodada anterior, que a gente trouxe da mesma pesquisa. O governo que era avaliado positivamente por 60%, mas na pesquisa atual alcançou ali 54%, uma queda de 6 pontos percentuais. Esse número que, no entanto, não apresenta um aumento na rejeição. A condução do Tarcísio em São Paulo mantém o patamar de 29% de entrevistados que desaprovaram a gestão. A gente vai falar também rapidinho aqui de Senado, Saka, mas nesse ponto, como que a gente consegue ver essa queda ali, então, além da margem de erro da aprovação de Tarcísio, como que ela conversa com os outros dados que a gente trouxe? Então, os dois números continuam conectados, né? A questão da avaliação, o governo ele é avaliado, você aprova ou desaprova o governo, normalmente é praticamente você somar a avaliação de ótimo, bom, com um pouco de regular. Agora, e você tem a questão de ver como positivo, negativo, regular. O fato é que, por mais que tenha tido uma queda, e é natural que ele tenha uma queda, principalmente agora no período eleitoral, porque ele vai ser bombardeado mais do que nunca, ele continua com números muito altos, né? Para São Paulo, ele parte de uma boa linha de partida para poder disputar a eleição. E aí tem um ponto, porque a mesma coisa que acontece com o cenário nacional, que eu já falei aqui mais de uma vez. No caso do Kim Kataguiri, que é deputado federal, que está disputando, é o terceiro nome, né? Ele está com 5 pontos. Se ele não crescer, pode acontecer o seguinte fenômeno, de que na reta final desidrate. E aí, provavelmente, os votos vão para o próprio Tarcísio, que os dois estão mais no campo ideológico. Então, uma eleição como essa, da mesma forma que a nacional também, mas eleições como essa podem terminar no primeiro turno. No caso da nacional, pode terminar para o Lula ou para o Flávio. Agora, no estado de São Paulo, se o Kim Kataguiri sai da equação, pode terminar a eleição no primeiro turno, aí em benefício do Tarcísio. Eu ia te perguntar do primeiro turno, inclusive de como que são esses votos que existem ali para serem disputados entre Haddad e Tarcísio. No destaque da pesquisa, aqui nos detalhes, a gente vê eleitores a serem disputados muito entre mulheres e jovens também, né, Saka? Quando a gente vê tantos votos da Kataguiri, você falando aqui que provavelmente vão para o Tarcísio, no caso do Serra também, como que a gente pode imaginar esses dois ali na faixa dos 5%, esse rearranjo? O Serra tem uma coisa engraçada. Gente, bota o nome aqui do Serra com o nome que ele aparece, por gentileza. A confusão do PSD, vem na hora. Porque é o PSDB. Gente, isso é muito engraçado. No Rio de Janeiro, tem várias eleições que no Rio de Janeiro, para disputa eleitoral, você tem um Serra e um Ciro. E as pessoas acham que o Ciro é o Ciro Gomes e o Serra é o José Serra, lá no Rio de Janeiro. E eles acabam tendo uma votação, eles falam, não é, por minha causa, não é porque as pessoas se confundem e acaba tendo nas pesquisas eleitorais, ou na votação da pesquisa eleitoral, um cacife maior, até porque as pessoas descobrem que eles não são eles, né? São outras pessoas. Aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas acham que o Paulo Serra, do PSDB, é José Serra. Não tenho dúvida nenhuma que você tem essa confusão, é por isso que ele está chegando nesse ponto, ainda mais em São Paulo, né? Claro, o ex-senador José Serra, ex-governador, que está numa situação difícil de saúde, a gente deseja para ele uma boa saúde, boa recuperação, mas aqui certamente é com todo respeito ao candidato, mas é confusão.